Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal da Roça, o seu canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damásio. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, extremamente importante na hora da produção. No vídeo passado, quando eu falei das cebolinhas, eu avisei, cuidado, que a cebolinha não pode irrigar demais, porque pode dar podridão na raiz. E aí muitas pessoas me perguntaram, Fernando, como é que eu sei a quantidade de água que eu devo colocar na planta? Como saber se eu estou irrigando de mais ou de menos? Hoje nós vamos passar uma dica bem simples, uma técnica que você pode fazer rapidinho para descobrir se deve colocar mais água na planta ou se você não deve irrigar. Acabou de chover, Fernando, e agora eu vou irrigar? Você faz o teste e descobre se precisa de água ou não. Eu tive um professor de irrigação que ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas não irrigam, elas fazem molhação. Porque a irrigação nós precisamos considerar o seguinte, nós precisamos de um pluviômetro para saber quanto choveu, nós precisamos de equipamentos para saber o quanto tem de umidade no solo, nós precisamos saber os dados de evapotranspiração, a água que a planta vai utilizar para controlar a sua temperatura e a evaporação que o vento e o sol vão causar naquele solo específico. Então, são dados muito precisos e muitos cálculos a se fazer. Porém, é possível que a gente, com um teste simples, descubra se o solo está saturado demais de água ou se eu preciso colocar mais água no meu solo. Isso é muito importante, porque a raiz da planta são tecidos vivos e as células vegetais elas precisam de respirar. Quando nós colocamos água no solo, esse solo encharca, o ar cheio de carbono, fruto da respiração, vai sair e quando essa água sai do solo, vai abrir espaço nos poros para um novo ar, que é esse ar atmosférico, onde a maior parte é nitrogênio, né, o N2, mas também vem 21% de oxigênio e as outras composições dos gases atmosféricos que vão favorecer a respiração da raiz. A maioria das plantas não suportam, não toleram solos muito encharcados. Hoje eu vou mostrar como você pode descobrir se o seu solo está com uma boa quantidade de água ou se você precisa colocar mais água. Vamos lá, pessoal? Mãos à obra. Na situação do jarro eu já mostrei lá no vídeo do morango como é que a gente monta um jarro, né? Ele vai ter os drenos, que são os furinhos na parte inferior, e aí nós colocamos o cascalho para impedir que esses furinhos sejam tampados e colocamos o substrato. Esse dreno na parte inferior, ele vai regular a quantidade de água no substrato, então a preocupação é sempre menor. Se você colocar água demais, ela vai escorrer pelos furinhos e vai continuar no substrato somente a água necessária. Porém, na situação de solo, em um canteiro, por exemplo, nós não temos como fazer esses drenos na parte de baixo. Eu separei aqui 3 parcelas de solos para a gente fazer o teste muito simples. Quando você pegar um solo e apertar ele com força, e o torrão se desmanchar, significa que esse solo está carente em água. Tem muito espaço, muitos poros livres de água, por isso que eles não grudam um no outro. Se estiver desmanchando, falta água, precisa irrigar. Quando você pegar um solo e apertar firme, não escorrer água pela sua mão, mas o torrão ficar, significa que a quantidade de água nesse solo está boa. Veja bem, ó, forma bem o torrão, mas não escorre água. Aqui é a porção ideal. Se você for irrigar e o solo estiver assim, significa, de modo geral, para a maioria das culturas que não precisa de mais água. Porém, se você for irrigar, você pegar o solo e quando apertar escorrer água pelos seus dedos, pelas suas mãos, significa que esse solo já tem água demais, está encharcado e você não deve irrigar. Pelo contrário, é importante que você favoreça a drenagem desse solo. Okay. Meu amigo, você gostou desse vídeo? Achou interessante essa informação? Então, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.
Olha o botãozinho aqui embaixo, vermelhinho, escrito inscrever-se. É só clicar nele e se inscrever, é de graça. Acione o sininho da notificação para que toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube lhe avise e você não perca nenhum detalhe. Dê seu like, porque o seu like é fundamental para o fortalecimento do nosso canal, e compartilhe. Vamos fortalecer o canal. A nossa meta é chegar a 500 inscritos. Quando nós chegarmos a 500 inscritos, nós vamos sortear algumas sementes de leucena, que é uma leguminosa fantástica para você utilizar na adubação das suas plantas, utilizando as informações aqui do canal. Por isso, compartilhe à vontade com seus amigos, seus irmãos, sua família. Peça para se inscreverem e assistirem o vídeo completo. Um abraço a todos e muito obrigado pelo apoio.